Bíblia é uma seleção daquilo que Deus entendeu, e ela tem de tudo para com todos, as respostas certas, as orientações acertadas, mas tem que ser aplicada. Por isso, também nós encontramos em Romanos, no capítulo 10, que a fé não é natural das pessoas, a fé é dada por Deus, mas ela é dada quando da pregação da palavra. Ela não é dada quando simplesmente se lê a palavra, mas quando é lida e explanada, pregada. Espera-se que na pregação a unção de Deus ilumine aquilo que está dito ali. Muitas pessoas leem e não entendem. A Bíblia fala de um homem muito culto, um político importante da Etiópia, que tinha sede no seu coração pelo Senhor, e ele veio a Jerusalém buscar se alimentar de Deus, porque ele cria no Deus de Israel. E quando ele chegou, estava lendo um livro, que ele não entendia. Ele lia, mas não entendia. Há muitas pessoas que leem, mas não entendem, porque precisa de uma unção, a pregação da palavra, e isso traz fé nas pessoas, quando acreditam e tomam decisões com base naquela palavra que o Senhor trouxe. Bom, este é um desafio para aqueles que são chamados para pregarem a palavra. O que nós estamos pregando está fazendo efeito, está trazendo resultados. O que nós pregamos, Deus está usando, está aplicando nos corações. Pessoas estão recebendo a palavra, pessoas estão decidindo, fazendo algo de acordo com a palavra de Deus. Tudo isso são desafios que nós temos pela frente. E os pastores são chamados para pastorear. Eles acompanham a vida das pessoas. A gente não pode pastorear só de púlpito, de reunião. A gente tem que conhecer as ovelhas, saber da necessidade de cada pessoa. A gente tem que verificar se ela está ouvindo, aprendendo e praticando. A gente tem que fazer alguma prova, como na escola, a pessoa tem lições, ela recebe orientação, instrução, e depois ela é avaliada. Existem provas para verificação do aprendizado, e da mesma forma Jesus ensinou para os discípulos, depois os colocou à prova prática, botando para fazer as coisas e ele supervisionando. Os pastores devem fazer isso também, está ensinando, orientando os irmãos e depois cobrando, verificando se estão praticando, verificando o aprendizado. É claro que a gente não pode fazer isso sozinho, então Deus, por causa disto, distribui a autoridade, delega a autoridade para vários outros líderes também acompanharem. Nós dizemos que cada crente tem que estar ligado a alguém, algum líder que seja autoridade espiritual na sua vida. E entre outras coisas, o líder vai cobrar resultados, vai perguntar o que o irmão está fazendo, se está dando frutos, e orientar, ou exortar, ou aplicar aquilo que for apropriado, para que aquele irmão dê mais fruto ainda. Isso, na linguagem de Jesus, é como que limpar o galho da árvore que dá fruto, ajudar o irmão a deixar aquilo que atrapalha para produzir mais fruto ainda. Mas quando há um crente muito velho de igreja, encalacrado, que há muitos anos está na igreja e não produz fruto, é uma situação complicada. Pode ser o caso de o Senhor ter que cortar essa pessoa para que ela não atrapalhe mais os outros. Quando a pessoa não dá fruto, é muito triste isso. Deus dá oportunidade. Pela Bíblia, eu entendo que cerca de 3 anos o viticultor dá de oportunidade, mas se a pessoa não se acerta, eu creio na misericórdia de Deus, irmãos. Não há ninguém tão errado
que o sangue de Jesus não possa perdoar e nem o poder do Espírito Santo consertar. Cada pessoa pode ser consertada. Nós temos no nosso meio pessoas que serviram a Satanás, o satanismo, e hoje são santos ao Senhor. Nós temos pessoas que foram drogadas e viciadas em alto grau, foram libertas e estão servindo a Deus de todo o coração. Não há limite para a graça de Deus. O Senhor é poderoso para consertar qualquer pessoa que queira, mas Ele não consegue consertar quem não quer, quem não se deixa. E é preocupante a gente ver o tempo passar e a pessoa não produz fruto. Alguém tem que colar com essa pessoa, alguém tem que ter amor por essa pessoa e dizer: meu irmão, eu já acompanho você há vários anos, eu não vi fruto ainda nenhum na sua vida, e agora, irmão? Alguém tem que ter amor para sacudir essa pessoa. A palavra de Deus nos manda isto. E então eu quero ler com os irmãos hoje uma passagem, crendo que o Senhor nos deu este assunto para ser tratado aqui, que certamente vai ser aplicado na vida de cada um de nós. Aproveitando para saudar aqueles que estão nos acompanhando através da Rádio da Bênção, a FM 107.1 nesse culto, e dizendo que no final nós vamos orar, e você ore conosco também, colocando a sua vida no altar de Deus. Se puder, pare outras atividades agora para estar prestando atenção à palavra. Isso é uma das maneiras de nós mostrarmos amor e reconhecimento a Deus, quando a gente desliga o celular, desliga o nosso pensamento de outras coisas, quando a gente valoriza a presença de Deus, quando a gente se prepara para estar no culto ao Senhor, quando a gente valoriza realmente a presença de Deus no culto. Então nós vamos ler o texto que temos aqui, Miqueias, no capítulo 1. Miqueias, capítulo 1. O livro de Miqueias não é tão imediato para a gente achar, fica mais no final do Antigo Testamento, e alguns têm assim que, por falta de familiaridade, procurar um pouco mais, pouco menos, mas é um livro muito interessante. É considerado um profeta menor, não que eles fossem menos importantes, mas que escreveram menos. Os livros são menores e mais específicos até. O Miqueias profetizou aproximadamente na mesma época do profeta Isaías. Todos acharam? Amém? O amém está meio fraco. Eu gosto sempre de sondar, auscultar o amém. Quando o amém está forte, a gente sabe que muitos acharam. Quando não acharam, continue procurando até achar. Miqueias, vamos começar do princípio, no capítulo 1. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo que se derrete toda, como as águas que se precipitam no abismo poderosamente. 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Ou seja, o pecado estava entranhado lá na capital, no cerne do país. 6. Por isso, o Senhor dizendo: farei de Samaria um montão de pedras do campo, ou seja, uma ruína,
uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale, ou seja, vai empurrar, as pedras vão ser roladas para o vale, pedras de ruínas da cidade. E então descobrirei os seus fundamentos. As pedras já enterradas no alicerce, Deus ia descobrir até o alicerce na cidade de Samaria. 7. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, coisa triste, e a este preço voltarão, ou volverão. Por isso, o Senhor, dizendo, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais, e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, que era uma cidade estrangeira dos filisteus, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. E nós vamos parar por aqui. Deus e Pai Santo, o Senhor mesmo que se revelou através do profeta Miqueias de uma maneira tão poderosa, manifestando a sua ira contra o seu próprio povo em disciplina, castigos e punições por causa da sua conduta, do seu pecado. Deixou isso registrado na Bíblia para nós lermos. Qualquer pessoa crente nova, qualquer pessoa que está examinando a Bíblia vai passar pelo livro de Miqueias e vai ler isso, Senhor. Então, Deus eterno, esclarece para nós esses assuntos, toca nosso coração, ilumina nosso entendimento para compreender isso. Nós te pedimos, fala ao coração de cada um dos teus aqui, Senhor, nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Amém? Palavra do Senhor. Interessante, a Bíblia toda ela é inspirada por Deus, mas nem toda ela é constituída de palavras ditas por Deus. A Bíblia tem palavras até do diabo, a Bíblia tem palavras de homens, expressões de homens, e tem salmos também, que em princípio não são base para doutrina. Os salmos, a pessoa que estuda a Bíblia tem que procurar entender isto, são expressões do coração de homens. A Bíblia tem palavras dos amigos de Jó, que não são inspiradas por Deus, e até são um perigo para quem lê sem o conhecimento que Deus dá. Então, a Bíblia precisa ser lida e interpretada, entendida para ser apropriada. Aqui nós estamos lendo palavras do próprio Deus. Foi o próprio Senhor quem falou através do profeta Miqueias, especificamente para o seu povo de Samaria, o reino do norte, para Judá, no sul, palavras que servem para nós hoje, e temos que procurar entender e aplicar na nossa vida esses princípios que Deus estabelece aqui e em outras passagens da Bíblia também. Deus é soberano, precisamos ver Deus como Deus de justiça, em primeiro lugar, na sua natureza. Deus que existe, Ele é justo e Ele ama a justiça. Deus não ama a religião, Ele ama a justiça. Não adianta alguém se abrigar na religião com a vida errada, em pecado, ela está atraindo a ira de Deus sobre a sua cabeça. João 3,36, porque ela ouve a palavra e é rebelde, porque gosta do mundo e anda no pecado. Essa pessoa está com
peso de condenação sobre a sua cabeça, que a qualquer momento Deus pode fazer desabar. O texto que nós lemos fala de um Deus soberano, como nosso Deus realmente é. Ele tem o poder, ele não usa esse poder para condenar, machucar, destruir a qualquer momento. Este não é o prazer de Deus, destruir. O Senhor diz na Bíblia, Ezequiel 18, ele não tem prazer na morte de ninguém, portanto ele deixa a palavra, se converta, mas não ande de qualquer jeito. Deus não tem prazer na morte de ninguém, muito menos de alguém do seu povo, mas ele faz isso acontecer. Deus não tem prazer em matar, ele tem prazer em salvar, mas ele também mata. A Bíblia é riquíssima em mortes. Eu não sei se alguém já fez um estudo, eu acredito que se alguém for fazer um estudo contabilizando todas as mortes na Bíblia, vai ficar muito impressionado, vai descobrir milhões de mortes. A Bíblia é um livro que fala de morte, milhões, se somar tudo, todas as batalhas onde há menção de números, vão encontrar a Bíblia fazendo referência talvez a milhões de mortes. E Deus não tem prazer na morte, no entanto matou e mandou matar muita gente. Quando Deus levantou o império da Assíria, foi para disciplinar o seu povo e muitas outras nações, que já tinham tido também oportunidades de se voltar para Deus e não quiseram. A Assíria, quando se levantou, matou e destruiu muita gente. Depois a própria Assíria foi alvo de destruição, e aquele que tinha sido grande império sucumbiu por completo, de uma feita só. Deus matou com um anjo 185 mil soldados da Assíria. No Egito, com o faraó, Deus matou milhares, a gente sabe lá quantas dezenas ou centenas de milhares de primogênitos, chuva de pedra, e por fim o exército de faraó, que também não sabemos o tamanho, Deus afundou matando todos. Deus mandava em certas vezes da Bíblia matar homens, mulheres e crianças, sem ter dó nem piedade. Deus falou isso revelando ao profeta Ezequiel: meu servo, tem um anjo que eu mandei, passe ele por toda a cidade de Jerusalém para marcar na testa quem é que geme contra o pecado que se comete nessa cidade, porque na verdade todos eles são religiosos, mas gostam do pecado. Então marque na testa quem chora por causa do pecado. Sabe quantos foram marcados? Nenhum. O profeta caiu em prantos diante de Deus. A cidade inteira vai ser destruída. É verdade, vai ser. No deserto Deus falou: todos que pecaram e se rebelaram contra mim vão cair mortos no deserto. Cerca de 3 milhões de pessoas morreram no deserto, todos eles. Então sobraram lá na frente Caleb e Josué, 2, mas cerca de 3 milhões morreram, porque Deus quis fazer isso e Deus matou aquelas pessoas. E Deus não tem prazer na morte de ninguém. Quantos crentes têm sido disciplinados pelo Senhor e mortos por causa do mau testemunho? O Senhor nos diz isso em 1 Coríntios 11, que primeiro ele trata, disciplina, dá enfermidade, e se a pessoa não se consertar, ele mata. Algumas pessoas Deus leva porque eles já completaram a carreira e guardaram a fé, vão como vencedores. Outros Deus leva porque são derrotados e não tem jeito mais e estão atrapalhando o resto da igreja. Deus leva para eles não atrapalharem mais. Deus é Deus, Ele tem um poder de vida nas mãos e Ele mata muita gente, mas Ele não tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em salvar. Por que então Ele não evita que essas pessoas morram? Porque elas não se convertem, não se arrependem, são crentes que não se consertam. Esta é a mensagem que Deus deixa aqui. A ira dele, Deus desce com ira em fogo e poder, de uma tal maneira que os montes derretem como se fossem cera, e depois eles se lançam
no abismo como se fossem águas. O poder de Deus é tão grande que derrete tudo à sua frente. Para quê? Para que Deus vem com essa ira toda? Algumas vezes é necessário. Quando Deus, lá no Monte Sinai, na Arábia, não é o Santa Catarina no sul do Sinai, não, é lá na Arábia, o Monte Sinai, Deus desceu, a gente vê, até no Google, a gente pode verificar aquela montanha, ela é toda preta em cima, fogo de Deus desceu e queimou aquilo tudo, o fogo vinha com estrondos, terremotos, a terra tremia toda, a ira de Deus vai vir assim. Lá não foi propriamente a ira, foi a majestade de Deus revelada no Monte Sinai que trouxe medo para a população israelita toda, e Deus disse: isso é para vocês saberem que a minha presença é santa e vocês têm o respeito. Para começar, ninguém se aproxime, fiquem de longe, porque senão vocês vão ser consumidos também. Mas eles são povo de Deus, o Senhor vai consumir o seu próprio povo? Ele ia consumir se Moisés não intercedesse. Por causa de Moisés, Deus teve misericórdia, não destruiu aquele povo, porque ele iria destruir. Em Miqueias, Deus revelou que ele vem com poder, um poder tremendo contra o pecado, contra a injustiça, e ele vem para castigar. Nós sabemos, pela luz da Bíblia, completada no Novo Testamento, que Deus não tem prazer na morte de ninguém, pelo contrário, Ele quer salvar, que Jesus veio para morrer pelos pecados de cada um. Jesus é a mensagem que precisa ser levada ao mundo todo, anunciada como oportunidade para todos, mas o pecado de cada pessoa tem possibilidade de ser tratado na cruz, quando a pessoa se converte, ou seja, a pessoa recebe o perdão e o novo nascimento. E, no entanto, se ela voltar a pecar, ou para aqueles que não aceitaram, Deus não vai necessariamente castigar e matar aqui na terra. A segunda morte só lá no fim, depois do juízo final. Os pecados das pessoas não vão ser tratados aqui na terra, só no juízo final. Os pecados que são tratados aqui é daqueles que creem, porque já houve um juízo em Jesus e a gente se apropria dos méritos de Jesus para perdoar nossos pecados. Essa é a compreensão do Evangelho. Amém? A gente precisa entender isto. Ninguém vai ser salvo por sua bondade, por suas próprias forças e méritos, mas é o sacrifício de Jesus que nos permite, a cada um de nós, receber esse perdão para nossos pecados. Jesus morreu quando eu deveria morrer pelo meu pecado, e Ele levou a dor e o preço da punição. Deus o abandonou na cruz, porque Ele levava o meu pecado. Agora eu posso receber o perdão, mas não andar depois no pecado. Jesus diz para aquela mulher adúltera: não tem tamanho de pecado que impeça Deus perdoar. Deus pode perdoar todo o pecado, mas a pessoa recebe o perdão e vai e não peques mais. Tem a palavra, você conhece o Evangelho, acerte a vida com o Senhor, não viva mais em pecado, cuidado com a ira de Deus, que é terrível. A Bíblia diz, Romanos 11, 22, considerai a bondade, mas também a severidade de Deus. Por que Deus fala essa palavra para crentes? Porque exatamente quem despreza a severidade de Deus são os crentes. Os incrédulos não ligam para Deus e vão se encontrar com Deus só no juízo final, para receberem a condenação. Aqui na terra eles podem viver numa boa, eles podem viver na fartura, podem viver no pecado, eles vão viver até a sua morte, mas no juízo final eles vão ser condenados pelo Senhor. Mas aqui na terra os ímpios não ligam para Deus, não se preocupam, mas os crentes vão à igreja,
e muitos deles para aumentar a sua condenação no juízo final. Por quê? Porque os crentes rebeldes vão ser lançados no inferno também junto com os outros. Eles, vivendo em pecado, estão desafiando a santidade de Deus, e não há outro caminho para perdoar pecados a não ser o conserto e o sangue de Jesus. Não tem outro caminho, não tem o tempo que apague pecados, a sepultura não apaga pecados, nada disso muda a realidade do pecado, que vai ser guardado para condenação eterna no final. Mas nós temos a vida, cada dia, o dia de hoje, a gente se arrepender, chorar e se consertar diante de Deus, confessando nossos pecados e deixando. Não é para continuar em pecado. De certa forma, esse conceito era conhecido por Israel no Antigo Testamento. Era a maior preocupação de Deus, porque Deus levantava profetas e profetas e profetas para estar profetizando, chamando o povo ao conserto, um atrás do outro. Deus levantava profetas. Só o profeta Jeremias profetizou durante cerca de 40 anos, diariamente, para um povo que não queria ouvir e continuou sem querer ouvir a palavra. Hoje, a palavra de Deus continua sendo pregada no mundo todo, nas igrejas, nas reuniões, nas rádios, em muitas mídias. A palavra de Deus continua sendo pregada e muitos crentes continuam vivendo em pecado, na rebeldia, na desobediência, na soberba, na falsidade e principalmente na irreverência, falta de respeito para com as coisas de Deus. Isso é terrível. Contra isso é que vem a ira de Deus. Quando? Não é no juízo final, é agora. A ira de Deus vem para convencer os crentes que precisam se consertar. Por que isso? Porque Deus precisa dos crentes para pregar o evangelho. Deus precisa dos crentes para interceder pela nação. Deus precisa dos crentes para serem sacerdotes, um reino de sacerdotes. Hoje os crentes são um reino de religiosos buscando prosperidade e bem-estar. Quem não busca prosperidade, busca bem-estar, conforto, comida, prazer. Não buscam a Deus, não se santificam, não se consagram, não são sacerdotes, não oram, não choram pelos vizinhos, não evangelizam seus parentes. São acomodados, crentes religiosos que gostam da igreja como um ambiente social, para se reunir, para rever, para comer, se divertir, cumprimentar, ter prazeres, mas não se consertam com Deus, não oram, não choram, não são sacerdotes. É triste Deus verificar isto, e em Israel, Deus teve que fazer uma disciplina muito dura. Ele promoveu uma separação da tribo de Judá. No final, Benjamim foi de carona com o restante do país, que era totalmente corrompido e não prestava mais. Esse restante do país, por fim, colocou Samaria como capital e se afastou por completo de Deus. Fizeram outros altares, fizeram ídolos, fizeram outra religião, consagraram outros sacerdotes. Eles já não tinham mais nada com Deus e por isso Deus os abandonou. E aqui Deus diz: Samaria vai, mas infelizmente Judá vai atrás também. Mas mesmo aqueles que foram separados porque eram mais potenciais em arrependimento, mesmo esse de Judá, não apresentaram fruto, e o Senhor teve que descer a ira sobre Judá também. Deus não faz nada sem primeiro avisar, alertar o seu povo, e foi o que aconteceu. Profetas e mais profetas e profetas e profetas alertando, despertando o povo. Inclusive Deus usou através do profeta Isaías, que foi uma espécie de contemporâneo do Miqueias. Deus usou Isaías para dizer: parem de fazer reunião, de ir para a igreja, parem com tudo isso que não está adiantando nada, vocês só me aborrecem, porque vivem uma vida em pecado, depois vêm levantar as mãos e chorar e orar.
eu não ouço a oração de vocês multiplicam as orações, isso só me aborrece, porque vocês vivem em pecado, amam o mundo e o coração de vocês está no mundo. Como é que vocês vão me agradar dessa maneira? Parem de fazer isso. Vigília para a carnalidade, parem de fazer isso. Vocês multiplicam orações e só me aborrece. Eu estou, de certa forma, com outras palavras, dizendo que está no capítulo 1 de Isaías, e muitos irmãos conhecem muito bem esse texto. O Senhor se irou e pintou de cores terríveis a situação, a realidade do seu povo, e não adiantou. Mandou outros profetas e não adiantou. Mandou inimigos castigarem, não adiantou. O povo foi reduzido, muitos morreram, os restantes não se arrependeram, não se consertaram. E Deus diz em Amós 4, ele diz: bom, já que eu estou fazendo tudo isso e vocês não estão entendendo e nem se consertando, o que eu vou fazer? Vou continuar a agir dessa maneira. Então vai ser fome, vai ser miséria, vai ser dor, vai ser doença, vai ser assalto, devorador, e vocês vão ver a minha ira. Então, porque isso te farei, ó Israel, eu continuarei a fazer isso. Então, prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus, com ira, um Deus disciplinador, um Deus castigador dos seus filhos. Ele diz que aqui, agora, é a hora de disciplina dos filhos, porque ele não quer que seus filhos passem pelo juízo final. O juízo final está reservado para aqueles que não quiseram o Senhor. Como não haverá conserto de pecados depois, a hora é agora. Se a pessoa morreu em pecado, já era, não tem mais oportunidade nenhuma. No decorrer da história, o diabo, muito astuto, inventou algumas ideias como purgatório, como reencarnação, como oração pelos mortos, coisas que vieram da cabeça de Satanás para distrair os cristãos para não se consertarem aqui em vida. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, o dia do conserto é hoje. Se alguém sai daqui sem se consertar, pode não ter nunca mais outra oportunidade para se consertar com Deus. Mas quem é que precisa se consertar com Deus? É o macumbeiro lá? É o viciado em outro lugar? É a prostituta ali? É a atriz da televisão que está com a vida toda em pecado? Quem precisa se consertar com Deus? Eles não conhecem a Deus, eles não querem a Deus, eles já escolheram o caminho deles. Não é para eles a palavra, é para nós. Esse Deus é tremendo, terrível, é grande, poderoso, cheio de ira. Quando ele desce, os montes se derretem na sua presença. Quando Deus resolve fazer algo, um tsunami mata, destrói, um terremoto mata e destrói, uma chuva forte vem, desce, mata e destrói, uma epidemia que avassala áreas da humanidade, essa epidemia também mata e destrói. Deus envia tudo isso, vai continuar enviando para disciplina do seu povo, não é para os de fora, é para o seu povo. Os de fora não vão entender isto. Na América Central existe uma ilha, foi a primeira a ser descoberta na América por Cristóvão Colombo. Hoje ela está dividida, metade da ilha é Haiti, metade é República Dominicana. Terremoto destruiu uma metade, o Haiti estava debaixo de maldição de Deus, e a outra metade permaneceu intacta, e até hoje é um ponto turístico muito escolhido por muita gente no mundo todo. Qual a diferença? Uma metade estava debaixo da ira de Deus. Os homens inventam explicações várias para tentar justificar, porque exatamente o país que escolheu ser rebelde contra Deus, escolheu adorar Satanás através do culto vodô, um país que escolheu um caminho contra Deus, é totalmente diferente do outro país. Por que isto? Deus é um Deus cheio de ira, ele traz maldições
aqui na terra também, mas ele quer alertar o seu povo. Detalhe, o Haiti tem muitos cristãos que estavam acomodados, e segundo testemunhos de cristãos que estiveram lá, inclusive cristãos também botavam a sua velhinha lá para o vodú. Então os cristãos do Haiti precisaram ser despertados. Depois daquilo, tem havido um despertamento de cristãos, que são muitos no Haiti, para se arrependerem, sem comida, passando fome, o país arrasado, destruído. Agora eles estão se voltando para Deus. O Miqueias lembra, Samaria foi feito um montão de ruínas, as pedras foram roladas lá para o riacho. Deus fez isso acontecer para alertar Judá, para ver se Judá se despertava. Não aconteceu. Então Deus começou a castigar Judá, comendo pelas beiras, como popularmente se diz. Inimigos atacavam pedaços de Judá, começaram a dizimar o país. Não entenderam. Deus mandou inimigos mais fortes, não entenderam. Deus castigou de um jeito, de outro, eles não se arrependeram, e Deus continuou, até que teve que destruir. Mas mesmo na destruição, Deus foi fazendo por partes. Primeiro mandou o Egito levar um pedaço, depois até a Síria também levou um pedaço antes, depois veio a Babilônia e em várias incursões levou partes do país, e por fim, por causa da rebeldia, destruiu tudo. Mas mesmo os que sobraram ainda continuaram rebeldes, e Deus teve que acabar com eles lá no Egito. Só sobrou um pequeno remanescente que foi para a Babilônia, do qual Deus levantaria Ezequiel, depois Daniel, e Neemias, e Esdras, e Esther, Mordecai, alguns para se voltarem para Deus, que depois retornariam para a terra prometida, de cuja linhagem nasceria o Cristo. Precisava preservar um pouco de gente para preservar a Bíblia e para preservar a linhagem da qual nasceria Jesus. Por isso, e só por isso, eles foram preservados, não pela sua bondade, mas só por isso Deus preservou aquele remanescente, aquele restante de Judá. Mas o país foi arrasado, foi destruído. Deus quer que nós prestemos atenção a isto, porque essa história se repete. Grandes impérios se levantaram na humanidade e caíram. Poderosos impérios se levantaram e foram destruídos pelo Senhor durante todo o decorrer da história, e nós precisamos estudar isso e pensar, meditar, refletir e falar dessas coisas. O Senhor manda, falai dos atos de justiça do Senhor, das suas disciplinas, da ira do Senhor. Falai dessas coisas. É claro que os crentes não gostam de falar disso, a gente prefere falar da bondade de Deus, do amor, a gente prefere falar das coisas boas e agradáveis e passar a bala na boca das crianças, a gente prefere falar das coisas boas do Evangelho, mas o Senhor manda falar dos atos de justiça dele. Deus é um Deus justo, quando Ele vem, Ele não vem com paz e amor. Deus não vem passando a mão na cabeça das pessoas. Deus não vem dessa maneira. Ele vem com ira. É o que Miqueias nos diz. E por causa da ira de Deus, então isso é um despertamento para todos nós. De certa forma, a história se repete. O que ficou no passado serve de lição para o presente e alerta para o futuro. Se não se consertarem, haverá coisa pior ainda. Em alguns locais, de forma específica, Deus faz algumas obras interessantes. Por exemplo, quando Deus levanta o comunismo na Coreia do Norte, o comunismo da Coreia do Norte é levantado pelo Senhor. Quem levanta reinos, reis e destitui é o Senhor. É duro, difícil para nós acreditarmos que um regime tão terrível e tão violento quanto a matar cristãos, eles matam
dezenas de milhares de cristãos por ano, com a maior facilidade. Na Coreia do Norte, é difícil a gente acreditar que foi levantado por Deus. Qual é o propósito de Deus em permitir que aquele engano da mentira e da maldade permaneça na Coreia do Norte, como em outros países também? Qual o propósito de Deus? Mesma coisa que sempre aconteceu durante todo o decorrer da história. Por que Deus levantou um faraó? Porque Deus levantou o Nabucodonosor, chamou até de servo, porque Deus o fez cumprir a vontade dele. Mas por que Deus levantou? Para servir de disciplina para outros países do mundo. Para que Deus levantou a Síria? Para ser um martelo de toda a terra. Para que Deus levantou o Império Inglês, dos últimos séculos? Porque Deus levantou o comunismo? Porque Deus levantou a perseguição do islamismo? Tudo tem um propósito, para despertar o restante dos cristãos. Se não há um despertamento, os cristãos se acomodam. O que acontece na Europa é um mega esfriamento e acomodação dos cristãos, que já nem são mais cristãos. Na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a maioria já não é nem religiosa, quanto mais cristã. Na Inglaterra. Então, por que Deus permite isso? A ira de Deus é um alerta para despertar o seu povo. E no Brasil, nós temos recebido revelações específicas de Deus, que essa crise, na verdade, que segue a derrubada de um império da maldade no Brasil, tudo é levantado pelo Senhor. E a ira de Deus que está vindo sobre o Brasil também vem da parte de Deus. Para quê? Para despertar os crentes. Para que Deus está permitindo que os grandes líderes evangélicos sejam atingidos no Brasil? Por causa da ira de Deus, para despertar o restante do seu povo. Porque Deus está permitindo que o mal cresça no Brasil. Essa crise vai se aprofundando e coisas piores virão, porque Deus revela. Por que isso? Para despertar o seu povo acomodado no Brasil, para que se voltem para o Senhor. E então, entendo eu, Deus vai trazer sobre o Brasil um avivamento pela dor. Quando desempregados, sofrendo, ameaça por todo lado, pessoas mortas na família, muitos vão chorar, se arrepender e se voltar para o Senhor. Quando a pessoa está cheia de dinheiro, condições materiais favoráveis, tudo bem, a pessoa se acomoda e não quer saber de Deus, ou ela acha que não precisa de Deus. E os crentes acham que podem deixar Deus para depois. Não, Deus é misericordioso, eu vou aproveitar a vida agora, mas depois eu volto. Quando a coisa apertar, eu volto para o Senhor. É o raciocínio de todo crente que se desvia, e são muitos. Há igrejas, isso não é estranho para nós, onde há mais crentes desviados do que dentro da igreja. Isso é comum acontecer, e nós conhecemos isso. Por que se desviam? Pretextos são muitos, mas a causa é a mesma. O mundo é bom, é agradável para eles, é confortável. A situação de pecado é confortável. Eles creem que a qualquer momento, quando se voltarem, Deus vai perdoá-los. Então eles podem ficar aproveitando um pouquinho mais o mundo lá fora. Quando o crente chega a esse ponto de perder o temor a Deus, é que a coisa vai ficar feia para o seu lado. Quando vier a ira de Deus, e ela vai vindo aos poucos e vai cercando o povo de Deus no Brasil, quando vier a ira de Deus, vai ser terrível contra os crentes que estão pensando dessa maneira, os que já se desviaram e os que estão dentro da igreja, mas já com coração lá fora no mundo também. Deus quer despertar o seu povo. Afinal de contas, o arrebatamento já está às portas e Deus ainda vai promover tribulações muito grandes, não a grande tribulação que será para Israel, mas Deus vai promover tribulações grandes para os crentes, para prepará-los para o arrebatamento que já está às portas. Os sinais estão se cumprindo. Esse é o nosso Deus. A gente deve considerar a bondade de Deus, e esta está sendo
amplamente pregada, fartamente pregada nas igrejas, a bondade de Deus, a graça, o perdão, as bênçãos de Deus, a prosperidade do Senhor, tudo isso está sendo muito pregado. Mas o apóstolo Paulo nos recomenda, em Romanos 11, 22, considerai a bondade de Deus, mas também a sua severidade. Bondade para os que estão firmes, agora severidade para os que caíram. Crente que conhece a palavra de Deus e tolera o erro, o pecado, que gosta do pecado, considere a ira de Deus, a severidade. Ele continua sendo justo, mas com severidade. Nós conhecemos muito a graça de Deus, porque até abusamos dela. Crente costuma conhecer bem a graça de Deus de experiência própria, até para abusar dela. A gente conhece, sabe que pode fazer o que for. Quando a gente chora, pede perdão, a gente tem certeza plena que Deus vai perdoar. Crente sabe isso muito bem, mas o Senhor diz, considere também a ira de Deus. Do jeito que você conhece a graça, você precisa conhecer a ira de Deus. Quando desce, os montes fumegam, derretem como cera. Isso é a ira de Deus que pode vir sobre você. Nós conhecemos e lidamos, e esteve conosco, e evangelizou muito na praça, aqui nas Barcas. Houve uma época que eu ia evangelizar todo dia aqui nas Barcas, e esse irmão ia conosco, veio lá do crime, das drogas, da vida de pecado, tinha pouca cultura, mas uma grande experiência na vida criminosa, se converteu, alguém ordenou pastor, e a gente chamava mesmo de pastor, era um irmão que estava conosco, dando testemunho, pregando e nos ajudando a ganhar almas ali na rua, nas Barcas, em Niterói. Ele se casou com uma irmãzinha muito querida do nosso meio e foi viver com ela. Lá pelas tantas ele se afastou do evangelho e voltou para a velha vida. Isso é normal. A porca, quando é lavada e ela fica um pouco cansada de estar lavada, para onde ela volta? Para o ambiente dela, para a lama. A pessoa que viveu na prostituição vem para o evangelho, quando ela se desvia do evangelho, para onde ela vai? A prostituição, que é o que ela conhece. Quem se converteu, veio lá das drogas e do crime, do tráfico, se converte. Quando ele se esfria na fé e se desvia, para onde ele vai? Para o mesmo ambiente de onde ele saiu. Pois é, e o irmão voltou, o irmão pastor voltou lá para aquele ambiente. E a esposa consagrada chorava, exortava e falava, volta para o Senhor. A resposta era, eu vou voltar, eu sei que eu vou voltar, mas a minha hora não chegou. Um dia, ele repetia sempre isso, um dia ela recebeu a notícia que lá no Salgueiro, ele viu a hora não chegar mais, foi crivado de balas, o corpo dele virou uma peneira, de tanta bala, de tiro que ele levou, e assim a hora dele não chegou e nunca mais vai chegar. Ele sabia que tinha que voltar, mas a hora dele não chegou. Deus nos alerta, a hora é agora. Ninguém sabe se vai viver amanhã. Se não se consertar hoje, vai ser terrível o seu amanhã. Além do que, cada dia que passa fica mais difícil. O coração endurece, a consciência cauteriza, tudo fica mais difícil, a palavra já não penetra mais. O crente, quando fica cascudo, acomodado na igreja, a palavra não penetra mais, não faz efeito nenhum. Cada dia que passa vai ficando mais difícil se consertar. Portanto, o Senhor diz, o dia é hoje, o momento é agora, não deixe para depois. Considerem a bondade de Deus, mas considerem também a ira de Deus, a severidade dele contra o pecado, e a palavra fica conosco. Amém? Vamos ficar de pé e orar?